Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite e se você já se perguntou, e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é? Se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então esse podcast, meu amiguinho, minha amiguinha, é feito exclusivamente e carinhosamente para você. No nosso É Por Isso de hoje, a gente quer explicar um negócio muito bacana e muito importante. Por que os computadores existem? E para isso eu tô aqui novamente com o professor Mauri, que é criador da Rede Geek, um portal que fala tudo sobre videogames, tecnologia e entretenimento, e também criador de vários podcasts, inclusive já participou aqui do É Por Isso, junto aqui com a gente num episódio que é campeão de audiência, que é o episódio 14, falando por que videogames existem. Então, seja muito bem-vindo de volta, tio Mauri. Ô, Samuel, muito obrigado aqui. É um prazer estar novamente aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho das minhas paixões, né? E quem sabe que você que tá aí do outro lado também pode se tornar um geek como eu, um apaixonado por esse universo de tecnologia, né? E aí a gente vai partilhar um pouco dessas histórias. Olha, se ele tá ouvindo, se nosso amiguinho ou nossa amiguinha tá ouvindo um podcast, é provável que ele já esteja no caminho aí. Tá no caminho certo, viu? Tá no caminho certo. Já é um iniciado nesse maravilhoso mundo aí, esse maravilhoso mundo geek. Tio Mauri, eu queria, para começar o nosso papo, a nossa conversa aqui, que você explicasse aí pros nossos ouvintes, como é que o computador foi inventado? Cara, é muito legal, na verdade, essa história, né? E é até legal a gente tá contando essa história pros nossos pequenos ouvintes, né? Porque eles já nasceram num mundo onde o computador simplesmente existe, né? E a gente aqui, um pouco mais velho, viu essa evolução, né? O desenvolvimento dessa tecnologia, né? E a gente cresceu junto com essa tecnologia. Então vai ser legal poder contar um pouquinho dessa história, porque é um pouquinho da minha história também, né? Então vai ser bacana. Mas o computador, de fato, Samuel, ele é mais velho do que eu, né? Eu tenho meus cabelos brancos aqui, mas não sou tão velho assim. O computador ele é um pouquinho mais velho. Na verdade, assim como outras tecnologias, né? Não existe o grande inventor, né? Aquela única pessoa que criou aquela tecnologia, né? Como parte da sua época, né, de desenvolvimento, diversos gênios, pensadores estavam trabalhando no desenvolvimento daquela tecnologia, né? Era uma necessidade conjunta, várias pessoas viam a necessidade de desenvolvimento daquilo. Isso aconteceu com rádio, televisão e aconteceu também com o computador, né? Então nós temos aí diversos pais, mães que ajudaram no desenvolvimento do computador. E eu acho legal aqui a gente citar algumas figuras, né, como o Charles Babbage, que foi uma das primeiras pessoas a se referenciar, né, ao computador. Ele é um britânico, né, que nasceu em 1791. 1791, Uau. É velho, né? É bem antigo. O trabalho da sua vida foi o desenvolvimento de um equipamento mecânico que é uma máquina analítica, né? Uma máquina que faz contas, que analisa números. Ele nada mais, nada menos desenvolveu do que uma calculadora. Só que o seu desenvolvimento, Samuel, foi um desenvolvimento mais teórico. Esse trabalho, né, dessa máquina analítica, né, do Babbage, foi o trabalho da sua vida, né? Só que, infelizmente, ele não conseguiu concluir esse trabalho, né? Ele conseguiu trabalhar, ele teve financiamento, as pessoas emprestaram dinheiro para ele fazer esse trabalho, porque conseguiu entender, né, a importância desse equipamento que ele estava fazendo. Ele, né, como engenheiro mecânico, filósofo e matemático, né? Era uma pessoa respeitada, então eles investiram na sua ideia. Mas infelizmente ele trabalhou a sua vida inteira nesse conceito, mas não conseguiu fazer a máquina de fato, né? Ele acabou desenvolvendo algumas peças, inclusive a máquina, né, dele, existe uma montada, né, com essas peças que ele acabou criando num museu em Londres. Então, se em algum momento vocês puderem viajar, forem a Londres e visitarem esse museu, vocês vão poder ver de pertinho, né, essa máquina, mas você pode procurar no Google também e ver lá no Google Imagens que já dá pra ter uma ideia do que a gente tá falando. E é uma máquina grande, ela é o tamanho de um armário, né? Uau. Então, era uma calculadora gigantesca, mas que não chegou a ser concluída, né? Então, ela acabou servindo de inspiração para outros cientistas, outras pessoas que utilizaram essa estrutura, né, o que seria essa grande calculadora, para o desenvolvimento do que seria algo mais próximo dos nossos computadores, né? Até antes mesmo da gente falar do computador de fato, né, essa primeira máquina
que de fato fazia análise e cálculos e conseguia, né, fazer um trabalho mais rápido do que um ser humano, vale citar aqui a primeira programadora, que foi a Augusta Ada King. Ela, baseada justamente nessa máquina do Babbage, ela ficou tão fascinada, né? Ela, inclusive, chegou a ajudá-lo na construção dessa máquina. Ela gostava tanto desse equipamento que ela acabou desenvolvendo cartões de programação para essa máquina. Então, uma mulher foi a primeira programadora de um computador, de uma máquina. Que demais. Então, na história registrada, nós temos aí a importância da mulher também no desenvolvimento, né, dessa tecnologia, dessa ciência que é tão importante pra gente hoje. E me diz uma coisa, a gente falou desse computador, enfim, dessa máquina enorme que devia ser, de fato, como você bem colocou, do tamanho de um guarda-roupa. E os computadores, esses primeiros computadores, conceitualmente falando, eles são muito diferentes dos que a gente conhece hoje? Conceitualmente, não. Obviamente, tamanho, tecnologias, aplicações, mas eles são a base, a estrutura para que a gente tenha o computador que a gente tem hoje. Então, é o primeiro passo, é o nível número 1, né, da evolução ali do seu personagem. É a mesma coisa no computador, ali é o primeiro passo antes de sofrer modificações, crescer, se desenvolver. Ele está lá. Então, hoje no seu computador que está na sua casa, que você está utilizando, inclusive no seu celular, no seu tablet, que são formas, né, de representar esse computador também, tem ali o desenvolvimento dessa tecnologia que começou lá com o Babbage. Mas nessa história, né, de fato, o primeiro computador que se é conhecido é do Alan Turing, que é o equipamento também de um inglês que foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial foi um conflito horrível, né, na história da humanidade, e o equipamento que o Alan Turing desenvolveu salvou muitas vidas, né? Esse computador, ele veio a salvar muitas vidas porque ele conseguiu encurtar em pelo menos 2 anos, né? Hoje, analisando a história e tudo mais, a gente consegue enxergar que esse trabalho dele, né, esse equipamento, esse computador que ele desenvolveu, acabou encurtando a guerra em pelo menos 2 anos, né? E o que foi essa máquina, né, esse computador do Alan Turing? É um computador onde ele desenvolveu para fazer uma análise, para tentar decifrar o código Enigma, que é o código que os alemães usavam para deixar mensagens secretas dos seus planos. E ninguém conseguia ler essas mensagens porque elas eram muito secretas, eram códigos muito difíceis. E aí ele precisou desenvolver esse computador para conseguir fazer análise das mensagens e aí decodificar e conseguir entender as mensagens alemãs. Perfeito, que história incrível. E queria entender o salto que a gente dá dessas máquinas, desses dispositivos enormes que tinham outras aplicações, para esses computadores, o formato de computação que a gente tem hoje em casa. Como é que foi esse salto? E quando é que as pessoas efetivamente puderam levar essas tecnologias para suas casas? Legal, vamos lá, né? A gente tem um desenvolvimento, né, a partir desse computador, por exemplo, do Alan Turing, né, que também era um computador gigantesco, era do tamanho de um armário, né, de roupas, era realmente muito grande. A partir disso, né, foram desenvolvidas arquiteturas, né? O que são as arquiteturas? São formatinhos, são moldes de como um computador deve funcionar, né? E aí, a partir disso, se criou uma estrutura de como um computador deve funcionar. Então tem a placa-mãe, nós temos lá um processador para fazer análise, nós temos uma memória RAM, uma memória para ajudar nesse pensamento, nesses cálculos que você coloca no computador para fazer, as entradas de informações como um disquete, um CD, um pendrive, e também as saídas de informação como as saídas para um monitor. Então, essa estrutura, essa lógica de como funciona o computador, ela já começou a partir de 1940. O que aconteceu a partir de 1940 foi tornar essa tecnologia cada vez menor para ela caber num espaço cada vez menor, até chegar do tamanho que a gente conhece hoje. O grande pai do computador, da forma como nós conhecemos hoje, né, da forma como nós temos na nossa casa, que é o computador pessoal, ele veio graças ao Steve Jobs e Steve Wozniak. Steve Jobs é um nome bem conhecido aí das pessoas, né? O Wozniak, ele é um cara mais ali dos bastidores e tal, mas foi uma pessoa chave aí no desenvolvimento disso, né? O Steve Jobs é aquela pessoa que fica mais na frente, que apresenta, né? O vendedor. Então, o Steve Jobs, junto com o Wozniak, acabaram desenvolvendo o primeiro computador pessoal em 1976, que foi chamado de Apple I.
Apple, tenho certeza que você já ouviu falar, né? E aí, a partir disso, ele recebeu investimentos e tudo mais. E aí veio, em 1977, o Apple II, que foi uma máquina que realmente chegou na casa das pessoas, né? E ela passou a ter uma interface visual, né? As imagens mais próximas do que a gente conhece hoje. De utilizar ali os iconezinhos, né? De poder clicar, e a partir disso, outros dispositivos foram desenvolvidos, como o próprio mouse, né? Você poder arrastar um cursor até um ícone, clicar, arrastar. E aí esse desenvolvimento foi cada vez mais rápido, até chegar no que a gente tem hoje, até a tela touch, né? Onde você não precisa mais do mouse. Você vê alguma coisa que você quer, você vai lá e aperta o botão, né? Aperta o ícone, quer fazer aumentar, faz um movimento de pinça para deixar maior, movimento de pinça para deixar menor, e por aí vai. E hoje a gente tem diversas outras representações, digamos assim, né? Que não são só essa tradicional que você mencionou, né, Timauri? Tipo, que é o monitor, o teclado. Quer dizer, hoje a gente pode ter outros tipos de computadores, né? Não, é exatamente isso, né? Como eu disse lá atrás, cada vez mais foram deixando menor todo esse equipamento, essa base, essa estrutura para se ter um computador. Tão pequeno que cabe na palma da sua mão, né? Cabe no seu celular, cabe no seu tablet, cabe no seu relógio. Essa estrutura de computador, né? De você ter uma placa-mãe, de você ter um processador, né? Para fazer aí, pensar, né? Todas as variações e contas para você, tá em todo lugar hoje. Tá na sua televisão, pode estar no seu ar-condicionado e daqui a pouco tá chegando até na nossa própria roupa, né? Vai ter roupa que vai pensar como o computador, vai se conectar na internet com o seu celular. Isso vai ser cada vez mais normal. E olha só, Timauri, a gente brinca bastante aqui, não é por isso, que no final do dia também é um exercício de imaginação. A gente pensa em cenários hipotéticos, em cenários fantasiosos. E parte da nossa missão aqui é dividir isso com as crianças. Então eu queria te fazer uma pergunta muito capciosa, muito difícil de responder, que seria o seguinte: como é que seria, na sua opinião, a nossa vida hoje em dia se os computadores não existissem? Nossa senhora, que pergunta difícil. Eu acho que eu não consigo conceber, não consigo imaginar, não consigo ter ideia de como seria a minha vida. Eu acho que ela seria uma vida muito mais difícil, né? Parar pra pensar as coisas tão simples, né? Que facilitam. Simplesmente eu quero ver um filme, eu ligo a televisão e aí tem um computador na nuvem mandando aquele vídeo pra minha casa, né? Eu ligo ali meu celular e faço um pedido de comida e chega na minha casa. Realmente seria uma vida com muito menos facilidades, né? Eu acho que o desenvolvimento, né, que a humanidade teve a partir do computador, ele foi muito grande, né? Agilizou muito esse processo. A gente consegue perceber isso, por exemplo, até mesmo com as viagens espaciais, né? O homem chegou à Lua porque nós tínhamos ali uma série de computadores auxiliando a humanidade a fazer cálculos e fazer com que o homem chegasse em segurança à Lua. Agora o homem está chegando em Marte, né? Que é o próximo passo. Isso também só acontece por causa dos computadores que estão ali fazendo cálculos o tempo todo para agilizar o processo. Então, eu acho que os computadores, eles são essenciais, né, no nosso desenvolvimento. Eu acho que isso acelerou muito a nossa evolução e eu acho que vai fazer com que a gente enxergue e chegue em lugares onde a gente nem imaginaria se não tivesse esses computadores. Então, tio Gui, é por isso que computadores existem. Tio Mauri, muito obrigado de verdade pelo teu tempo, mais uma vez pela sua participação. E antes da gente encerrar, eu queria muito que você dividisse com os nossos amiguinhos e com os pais aqui que estão nos ouvindo, como é que a gente faz para conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Então fica aqui o convite, principalmente para os papais aí, né? Papai, mamãe, quem tá ouvindo com você, de conhecer meu trabalho em redegeek.com.br. Nós temos diversos podcasts lá, inclusive podcasts sobre tecnologia, sobre entretenimento, história, diversos programas que eu tenho certeza que vão agradar vocês. Muito obrigado, tio Mauri, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, e a gente se vê com certeza em breve, porque a gente gosta muito aí de conversar contigo e de trazer temas de tecnologia, e é sempre um prazer falar com você. Espero voltar rapidinho pra cá, por favor, me convidem que com certeza estarei aqui com vocês. Valeu, gente, até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.